Bem, pessoal, eu estou aqui gravando esse vídeo explicando aí as matérias, né, o conteúdo do volume 5 de matemática, que trabalha a questão das grandezas e medidas, a primeira semana, tá bom? Vou passar para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção, assistam esse vídeo e resolvam as atividades, tá? Então, o que são grandezas? Primeiro, grandezas são podem ser definidos pelo valor numérico e por sua medida, que depende da unidade utilizada. Então, por exemplo, para medir a área de um terreno, pode-se usar um metro quadrado. Se o terreno tiver grandes extensões, utiliza-se as unidades agrárias, o are, o hectare ou o alqueire. E aqui, um are é a área de um quadrado com 10 metros de lado. O hectare é a área de um quadrado com 100 metros de lado. E o alqueire, ele varia, né? Em diferentes locais do Brasil. Por exemplo, o alqueire mineiro, ele vale 48.400 metros quadrados. O alqueire paulista, 24.200 metros quadrados, certo? Então, aqui vai mudando de acordo com, né, alguns estados, outros seguem os mesmos. Bom, dentro disso, a gente tem aqui as grandezas, as unidades de medida, né? Que vem do metro. Então a gente fala assim que o metro ele é um múltiplo da unidade de medida. Ele é a unidade principal da unidade de medida. Nós temos os múltiplos do metro, que são os que estão acima dele, que na verdade, se você olhar na tabela, é o quilômetro, hectômetro e decâmetro, né? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, olha lá, 10 vezes 10 vezes 10, 1.000 metros. 1 hectômetro equivale a 100 metros, 10 vezes 10. E 1 decâmetro equivale a 10 metros, certo? Os números que estão à esquerda do metro, eles na verdade são os decímetros, os submúltiplos, os menores, que na verdade é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, 1 metro equivale a 0,1 decímetro. 1 metro equivale a 0,01 centímetro. 1 metro equivale a 0,001 milímetro, tá? E quando você vai para transformar, se você vai transformar nesse sentido para cá, como está na figura, você vai multiplicando de 10 em 10. Agora, se você vai multiplicar de um submúltiplo para uma unidade maior, você vai dividindo por 10. Então, por exemplo, 10 decâmetros para centímetro. Então, onde fica o decâmetro? O decâmetro está aqui. Então, quer dizer, 10 decâmetros, né? Ó, 10, aí tem que fazer sempre multiplicando por 10. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000 centímetros. Parou aqui. Então, 10 decâmetro é igual a 10.000 centímetros. 1 quilômetro, cadê o quilômetro? Está aqui. 2 quilômetros para metro. Então, 2 quilômetros, está aqui. Então, eu faço 2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 10, 2.000. Olha lá. Então, 2 quilômetros é igual a 2.000. Ó, 4 centímetros para metro, desculpa. Então, ó, 4 centímetros para metro. Centímetros está aqui. Então, se eu estou pondo, 4 centímetros, então 4 está aqui. Então, eu vou dar, ó, o 4. Aí eu faço 4 dividido por 10, 0,4. 0,4 dividido por 10, 0,04. Eu andei 2 casas para cá, então 4 centímetros é igual a 0,04 metros. 2 milímetros para hectômetro. Ó, 2 milímetros, ele está aqui, certo? Então eu faço 2 dividido por 10, 0,2. 0,2 dividido por 10, 0,02. 0,2, 002 dividido por 10, 0,002. 0,0002. 0,0002 dividido por 10, 0,00002. Isso dividido por 10 vai ficar 0, ó, vamos junto comigo, estava aqui. Então, 0,2 vai ficar 0,0000002, certo? Então é assim que a gente vai fazendo.
E a gente pode transformar também as medidas de área. Então, nesse sentido, né, a gente vai multiplicar agora por 100, certo? De 2 em 2, olha lá. Então, por exemplo, quilômetro quadrado vezes 100 hectômetro quadrado, vezes 100 decâmetro quadrado, vezes 100 metro quadrado, vezes 100 decímetro quadrado, vezes 100 centímetro quadrado, vezes 100 milímetro quadrado. E aqui é o inverso, ó. 100, né? 1 dividido por 100, 0,01. 0,01 dividido por 100, 0,0001. E aí vai, tá? Então, pega um exemplo que está ali. Um muro com as seguintes medidas: 20 metros de comprimento e 2 metros de altura foi construído com tijolos de dimensões 20 centímetros de comprimento e 20 centímetros de altura. Quantos tijolos foram gastos na construção deste muro, descartando a hipótese de desperdício? Tá, então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que calcular a área do muro. A área do muro é 20 metros de comprimento por 2 de altura, então 20 vezes 2, 40 metros quadrados. Fechou, tá. Mas agora, para a construção desse muro foram usados tijolos que também tem a sua área. Então vamos calcular qual é a área de um tijolo. Então a área de tijolo é 20 centímetros de comprimento por 20 de altura. Então 20 vezes 20, 400 centímetros quadrados. Repara que aqui nós temos 400 metros quadrados e aqui 400 centímetros quadrados. Eu não posso trabalhar com duas medidas ao mesmo tempo. Ou eu transformo metro quadrado para centímetro quadrado, ou eu transformo centímetro quadrado para metro quadrado. É muito mais fácil eu transformar metro quadrado para centímetro quadrado para poder trabalhar aqui, não ter que trabalhar com vírgula, concorda? Então eu estou aqui, ó, 40 metros quadrados. Eu vou transformar isso aqui em centímetro quadrado. Então 40 vezes 100, 40 vezes 100, 4.000. 4.000 vezes 100, 400 mil centímetros quadrados. Então a área do muro é 400 mil centímetros quadrados. Agora, é só eu dividir essa área do muro pela área de cada tijolo. Então eu vou fazer 400 mil centímetros quadrados dividido por 400 centímetros quadrados. Isso vai dar 1.000 tijolos, certo? Bom, então aqui tem alguns exercícios que foram feitos para você resolver. Uma fazenda localizada em Minas Gerais possui 9,68 quilômetros quadrados de área. Dessa área, 50% foram reservados para o plantio de café e o restante foi reservado para a criação de gado. Responda. Se um alqueire mineiro equivale a 48,400 metros quadrados, quantos alqueires possui a fazenda? Se ele já é de Minas, então eu vou pegar esse mesmo valor que está aqui e vou fazer 9,68 quilômetros quadrados. Eu tenho que transformar ele para metros quadrados. Então eu vou transformando. Isso vai ficar 9,68 vezes 100 dá 968 hectômetros. 968 hectômetros para decâmetros quadrados vezes 100 dá 96.800 decâmetros quadrados vezes 100, então vai dar 9.680.000 metros quadrados. Quantos hectares possui a fazenda? Hectares. Então aqui a gente tem que lembrar que 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então eu vou fazer isso aqui dividido por quanto? Por 10 mil. E aí dá 968 hectares. Agora, desses 968, a metade foi dividido para quê? Reservados para o plantio do café. Então, quantos que foi reservado? 968 dividido por 2, que dá quanto? 484 hectares, certo? Sabendo que para o dimensionamento do gado, do rebanho, o ideal é que cada hectare seja ocupado por no máximo 20 bois. Quantos bois poderiam ser criados na área reservada de 50% da fazenda? Então, nós já sabemos que 50% é 484. Isso vezes 20 dá 9.680, certo? Bom, aqui é para a gente observar a figura. E a partir daí nós vamos responder as questões. Repara que isso daqui é um retângulo, né? Aqui mede x, aqui mede 2x, 2x daqui também vai ser x. E tem ainda essa semi-circunferência. Mas por enquanto nós não vamos trabalhar com ela. A primeira coisa que está lá, aqui pediu para você achar qual é o perímetro dessa figura. O perímetro, né, a soma dos lados. Qual a figura do retângulo. Então, se é o perímetro da soma dos lados, eu vou fazer x mais 2x mais 2x. Somando isso dá 6x, certo? A área, isso aqui não é um retângulo, a fórmula do retângulo é o quê? Base vezes altura, 2x vezes x, que vai dar 2x ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai aparecer, essas contas aqui tem que aparecer.
Na letra B, se o perímetro da forma retangular é de 24 metros, encontre o valor de x. Depois, calcule a área do retângulo em metros quadrados. Então, é para você completar. 6x é igual a 4 metros, a área do retângulo é igual a 32 metros quadrados. Onde que eu arrumei isso? Por que que deu isso? Bom, se o perímetro é 100x e falou que o perímetro é de 24, então eu quero saber o valor do x, eu faço 6x é igual a 24, x é igual a 24 dividido por 6x é igual a 4. Entendeu por que surgiu esse 4 aqui? Tá. Agora, o que é a área? Não é 2x ao quadrado, então a área é 2 vezes 4 ao quadrado. 2 vezes 4 vezes 4, 16. 2 vezes 16, 32 metros quadrados, certo? Na letra C, falou o seguinte, considerando o valor de x encontrado anteriormente, transforme o perímetro do retângulo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Foi dado aqui. Então, se x, nós vimos que o perímetro dele é 24 metros, o perímetro dele em centímetros vai ser 24 metros, né? Aí você passa, ó, 24 metros, decímetros, centímetros, 2.400 centímetros. A área, você tem 32 metros quadrados. Então, você vai fazer 32 vezes 100, dá 3.200, vezes 100, 320 mil centímetros quadrados, tá? Sabendo que o diâmetro do círculo é x metros, o seu raio é metade do diâmetro, o seu perímetro, o comprimento é 2πr, e a sua área, πr ao quadrado, metros quadrados, considere o valor de x encontrado anteriormente e 3 como aproximação para o valor de π para calcular o raio e o comprimento do semicírculo. Depois transforme o raio em centímetros e sua área em centímetros quadrados, né? Tá. Então, o raio do círculo foi dado que é 2 metros, certo? Se ele é 2 metros, então o que eu vou fazer? Se eu for transformar 2 metros para centímetros, vai ficar 200 centímetros. Isso aqui era para estar de vermelho, eu esqueci de trocar. O perímetro dele é 10 metros. Eu vou transformar esses 10 metros para centímetros, vai ficar 1.000 centímetros. A área do semicírculo vai ser os 6 metros dividido, né, os 6 metros, que vai dar quanto? 600 centímetros quadrados. O perímetro total da figura vai ter que ser esses 600 centímetros quadrados, né, mais o do retângulo. Então, a soma dá 26 centímetros, que na verdade dá 26 mil centímetros quadrados. E a área total da figura é 38 metros quadrados, que vai dar 380 mil centímetros quadrados, tá? Bom, geralmente, os campos oficiais do Brasil de futebol possuem formato retangular, seguindo as normas da FIFA. Precisam ter largura entre 45 e 90 metros, comprimento entre 90 e 180 metros. Observe a figura abaixo e responda as questões. Qual é a medida do perímetro da área de futebol representada aqui? Então, perímetro deu 35. O que é o perímetro? Perímetro, aqui pediu para fazer representado na figura, deu 35 quilômetros. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que somar, né, somar perímetro qual é a medida do perímetro e da área do campo de futebol. Então, olha só, eu vou ter que somar todos os metros, né, 70 mais 105 mais 105 mais 70, isso deu 35 quilômetros, que na verdade é igual a 350 mil centímetros, que é igual a 3 milhões e 500 mil milímetros. A área deu base vezes altura, isso dá 0,0075 km quadrados, que é igual a 7.350 metros quadrados, que é igual a 73 milhões 500 mil centímetros quadrados, certo? As medidas do campo estão de acordo com a FIFA? Sim, se você calcular o que está lá. Sabendo que o raio da circunferência do meio do campo mede aproximadamente 9 metros, quanto mede o diâmetro do círculo? Tá. Se o raio do meio mede aproximadamente, né? Então, o diâmetro é 2 vezes o raio, dá 18 metros, que é igual a 18 mil centímetros. Qual é a medida do comprimento ou perímetro, considerado 3 como aproximação? Eu teria que fazer 2πr. Então, ficaria 2 vezes 3 vezes 9, isso dá 54 metros, que é igual a 5.400 centímetros. Qual é a medida da área do círculo? É πr ao quadrado. Então, 3
vezes 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. 81 vezes 3, 243 metros quadrados, que é igual a 2.430.000 centímetros quadrados. Então, eu espero ter ajudado vocês e façam todas as atividades. Bons trabalhos!